Números, capítulo 9. Também falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa, a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, à tardinha, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todas as suas ordenanças, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tardinha, no deserto de Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, pelo que, no mesmo dia, se chegaram perante Moisés e Arão, e aqueles homens disseram-lhes: Estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhe Moisés: Esperai, para que eu ouça o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém dentre vós ou dentre os vossos descendentes estiver imundo por ter tocado um cadáver, ou achar-se longe em viagem, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, à tardinha, a celebrarão, comê-la-ão com pães ázimos e ervas amargas. Dela não deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Mas o homem que, estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Também, se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo a sua ordenança, a celebrará. Haverá um só estatuto, quer para o estrangeiro, quer para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. A ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e a ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor, e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados, e a ordem do Senhor partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã, e quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam, ou de dia ou de noite. Alçando-se a nuvem, partiam, quer fosse por 2 dias, por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo. Enquanto ficava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não partiam, mas, alçando-se ela, eles partiam. A ordem do Senhor se acampavam, e a ordem do Senhor partiam. Cumpriu o mandato do Senhor, que lhes era determinado por intermédio de Moisés.